Olá, hora de estudar a lição, então solta a vinheta! Classe Professores está começando. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores e a sua lição em qualquer hora e lugar. E nós estamos felizes por ter você conosco mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. Agora nós já estamos na lição número 8 e é muito bom ter a sua companhia com a gente, viu? Aproveite, continue utilizando essa ferramenta para divulgar a mensagem de Deus para outras pessoas. Eu sei que você tem compartilhado, mas às vezes, uma vez ou outra, a gente acaba esquecendo, então você não vai esquecer hoje, porque você pode fazer isso agora mesmo. Já clica no botão aí de compartilhar, coloque aí no seu status, que aí as pessoas já vão ver o que você está acompanhando, qual que é o seu gosto, e aí ele vai também poder desfrutar da palavra de Deus, dessa bela mensagem que nós estamos estudando e que vamos estudar durante toda essa semana, né? Olha, para quem não está inscrito ainda nesse canal, gente, você está perdendo tempo. Já clica no botão de se inscrever aí, ativa o sininho, você vai receber as notificações sempre quando um vídeo for ao ar, tá? E aí você vai estar fazendo parte dessa grande família Classe Professores, trabalhando em prol da busca de mais pessoas para ter o conhecimento de Cristo. Vamos todos juntos para o céu? Vamos ou não vamos? Vamos sim, né? E eu convidei até pessoas aqui especiais, importantíssimas também, que querem ir para o céu juntamente conosco, né, Vanessa? Sim. Esse é o seu desejo também? Ah, com certeza. Quero estar junto com vocês aí também, viu? Maravilha. A Vanessa, ela é da Igreja Adventista da Asa Norte e uma alegria muito grande ter você com a gente mais uma vez, Vanessa. Obrigada. E ao lado da Vanessa está ali o Tony. Um prazer. Tony, você tem quantos anos, Tony? Tenho 26. Carinha de novinho aí, ó. 26 anos, formou em teologia recentemente. Olha, que alegria ter você com a gente aqui, contribuindo para o estudo da Palavra de Deus, tá? A gente realmente está muito feliz de poder receber você aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa ser honrado. Maravilha, eu tenho certeza que o Tony, que está começando agora, né, essa nova jornada, eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser muito abençoado por Deus e muitas pessoas vão ser influenciadas através do seu testemunho e do seu trabalho também como pastor, né? Amém. Obrigado, viu? Mais uma vez por você estar aqui com a gente. E ao lado do Tony está ali o Alex. Alex, ele é daqui, da Igreja Adventista do Lago Sul. Ele tem o canal Cevada com Plutônio, né? Podcast, e está com a gente isso. Mais uma vez. É o podcast, né? Podcast, isso, no canal Cientistas Adventistas. Já convido o pessoal para se inscrever? Claro, se inscreve lá, entra no YouTube, você procura Cientistas Adventistas, ou no Spotify, Amazon, você encontra aí nos principais canais de streaming e você acha lá o podcast Cevada com Plutônio. A gente fala sobre ciência numa linguagem muito fácil, acessível para as pessoas no dia a dia, mas fala também sobre profecias. O segundo podcast que a gente gravou, por exemplo, a gente falou sobre o dia do Senhor em Apocalipse. Né, que tem uma discussão toda e tal. Então, você tem conhecimentos teológicos também muito bacanas lá. Dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Engraçado. Tem gente que acha que não dá certo essa combinação cientista, religião, como assim? Tem que ter, gente, tem que ter. Se Deus existe, é o mesmo, ele é o criador da ciência também. Maravilha. Então, se inscreve lá, Cevada com Plutônio. Eu ia brincar com o Tony que eu tenho 26 de batizado, mas eu estava fazendo as contas aqui, eu tenho mais do que isso, então então não é da conta de ninguém, também é por aí mesmo. Maravilha. A idade deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Gente, vamos fazer uma oração para a gente começar a estudar a lição? Ô, Tony, você ora para a gente? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta lição. Obrigado porque o Senhor nos traz conhecimentos que são abrangentes e a cada vez que nós estudamos, mais a gente aprende da Tua Palavra, Pai. Amém. Que o Senhor possa abençoar esse momento que se segue e que nós possamos aprender mais um com os outros e aprender contigo principalmente. Amém. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha só, gente, você que nos acompanha todas as semanas, você sabe que a gente sempre manda um abraço especial, eu faço isso no começo. Hoje eu deixei agora para esse momento e algumas pessoas já ficaram com aquele friozinho na barriga, né? Será que não vai falar meu nome hoje? Ó, talvez o nome que eu vou falar hoje possa ser o seu, viu? Então, olha só, vai um abraço muito especial aqui para o Aparecido Raimundo lá de Gioerê, no Paraná. Acho que eu falei o nome certo, né? Gioerê, no Paraná. Um abraço todo especial para vocês aí, viu? Continue nos acompanhando. E um outro abraço especial também vai para a Lúcia Ribeiro, lá da Irlanda. Que legal ter sua companhia com a gente, viu? E vamos juntos, ligados aqui na Palavra de Deus.
E vamos começar o nosso estudo? Gente, estamos na lição 8, né? Você viu aí que a lição 8 tem uma imagem, uma ilustração aí bacana. O título é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. E o verso está lá em João capítulo 5, versículo 36, que fala bem assim, ó. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. E aí quando você vê essa ilustração, o título, o que vem na mente de vocês? E a ilustração diz tudo, né? Pelo menos para mim, né? É que a linha que perpassa o centro da palavra de Deus e da Bíblia me leva, ou seja, a Bíblia, o centro dela é a cruz, é o plano da redenção para nós. Bacana. Esse é o caminho que me leva a Cristo. Que legal. Ou seja, que me leva à vida eterna. Eu compreendi aqui que a Bíblia é o caminho, né, que nos leva até a Cristo e que apresenta a grande obra da salvação, né, que se não fosse por isso nós nem saímos aqui, né. Maravilha. Concordo com os colegas aqui, né? Ali notem que a cruz está mais ou menos fazendo uma sombra, né, no formato de um marca-páginas e é o marca-página que a gente usa para ler a Bíblia, né? Enquanto a gente vai perpassando, não sei quantos tem, se você em casa aí tem o costume de fazer o ano bíblico, eu tenho já há muitos anos, eu faço o ano bíblico. E é isso, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que apesar de ser um livro tão diverso, ele sempre aponta de alguma forma para a cruz, né? Você falou aí da ideia do marca-páginas e tem gente que acha que a história de Jesus mesmo começou no Novo Testamento. Mas a cruz de Cristo, ela marca todas as páginas da Bíblia, né? Desde o início até o último livro. Bacana, legal. Bom, Tony, a gente está estudando o livro de João, né? E de acordo com a lição, qual que é o objetivo específico dos sinais registrados por este apóstolo? Então, quando você pega os capítulos e começa a estudar a história de João, ele sempre traz a ideia de que ele não faz aquilo por vontade dele. Ele sempre traz que o Pai está com ele. Né? Então, eu acho que o objetivo principal aqui é apresentar o Pai. Mostrar que ele estava incluído ali. Porque as pessoas poderiam achar que ele era apenas um ser humano qualquer. Mas quando ele se identifica e faz as obras, né, os sinais, as maravilhas do Pai, ele faz essa ligação. Né? E é interessante que no capítulo 10, verso 25, né, diz assim que as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Ou seja, ele está testemunhando aquilo que o Pai deu a ele. Né? E é interessante porque quando você vai analisando, Jesus também ele não fala que ele é o Messias. Né? Quando ele faz os sinais, né, algumas pessoas, fariseus e tal, perguntavam, mas diga pra gente, claramente, o Senhor é o Messias? Né? E ele fala, as obras que eu faço é do meu Pai. Ele não disse igual como ele falou, né, com a mulher samaritana, né? Mas com a mulher samaritana que se abriu a ele, né? Já os fariseus não se abriram. Então, se Jesus mostrasse que ele era Messias ali, né, poderia dar uma confusão. Então, Jesus usa essa sabedoria, né, de conduzir esse ensinamento. Né? E é interessante porque a palavra obras, né, tem um significado no grego de ergon, que não significa apenas algo imediato ou por um tempo. É ocupação, é algo constante. Ou seja, as obras que Deus tem é constante. Né? Ou seja, Deus estava mostrando, né, que a vontade dele era constante, que nós também devemos fazer as obras de Deus, né, pela vontade dele, não é para nos exaltarmos, porque nós não somos nada. É Deus que faz as obras em nós para nós fazermos aquilo que ele pediu. Né? Então, eu acho que é interessante isso de que Jesus testifica aquilo que ele faz, né, mostrando o Pai. E nós devemos também fazer isso. Né? Cada um de nós temos um dom, temos uma personalidade e Deus usa isso através disso, né, para que a gente possa cumprir as obras dele, né, nesta terra. Que legal. Vanessa, a lição de segunda-feira ela fala da autoridade das Escrituras. E a gente percebe que o próprio Jesus também utiliza as Escrituras também, né, a respeito dele. Você poderia comentar para a gente qual que é o papel autoritativo da Escritura e que a lição nos apresenta, claro?
Então, quando a gente vem aqui, o senso comum às vezes sempre está trazendo assim, que o que vale hoje é o Novo Testamento, né? Que o Antigo Testamento não tem validade. Mas o próprio Jesus, no Novo Testamento, cita o Antigo Testamento para validar as ações que ele estava fazendo. Então, já tinha sido descrito tudo, descrito tudo que iria acontecer e como iria acontecer, e cada vez que ele vai fazendo, ele vai citando o que já estava previsto lá no Antigo Testamento. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é o plano da redenção, ela é completa. Não existe essa questão de que o Antigo Testamento vale menos, o outro vale mais, não existe isso. E o papel dessa autoridade é igual ao papel científico. Para quem faz ciência, por exemplo, a gente precisa usar o método científico, metodologias adequadas e fazer uma escrita validada cientificamente e etc, para que você valide aquilo que você está fazendo, aquela fala que você está fazendo. Isso no campo científico, certo? A Bíblia também, isso porque o ser humano precisa desses embasamentos para crer, para se entender e para se validar. Precisa disso. Isso é social desde sempre. Mas Jesus já sabendo disso e Deus, de alguma forma, traz a palavra de Deus para mostrar para a gente que Gênesis e Apocalipse se completam. Então, o Antigo Testamento, o próprio Jesus fala o tempo inteiro de textos ou de palavras trazendo a autoridade de lá, do que eles acreditavam e que é a verdadeira palavra de Deus, ou seja, a Escritura, e que a Escritura era realmente validada não só pelas ações de Jesus, mas também pelo que Jesus estava fazendo. Mas o que é mais interessante nesse papel aqui é que Jesus vem trazendo muito essa visão de que ele é aquele que veio para cumprir aquilo que foi transcrito ali no Antigo Testamento. Ele veio para cumprir e ele está dizendo assim, tá vendo? Eu estou aqui provando. Para aqueles que gostam do método científico, eu estou provando as hipóteses, vamos dizer assim. E ali, comprovadamente, Jesus validou essa autoridade das Escrituras, não só pelas ações, mas também pela fala, mas também trazendo ali para ajudar a todos nós. E aí a pergunta para vocês todos e para mim também, qual a autoridade que nós damos às Escrituras? Alguns de vocês pensam que autoridade é autoritarismo, não é Deus mandando, tem nada a ver com isso. Na verdade, é Deus validando aquilo que é uma verdade para mim e para você. Agora, se você não entende a Escritura e não entende a palavra de Deus, não aprende dela, ela vai ser uma mentira para você, e se ela for uma mentira para você, ela vai ser autoritária. Tudo que tiver 10 mandamentos ou qualquer mandamento vai ser autoritarismo e não autoridade. Então, a autoridade que Jesus trouxe foi do cumprimento dessa palavra por amor, por relacionamento, por obras em constante ação por nós, e o plano da redenção em ação é o que validou a Escritura. Maravilha. Vanessa, vamos aproveitar também e fazer uma dinâmica com o pessoal de casa aí. Escreve aí nos comentários o que a Bíblia é para você. O que a palavra de Deus significa para você. Escreve aí que a gente vai ler, tá bom? Coloca aí pra gente aí nos comentários. E, Alex, na lição de terça e de quarta-feira, a lição ela vem trazendo profecias que falam sobre Jesus, que apontam para Jesus. Comenta pra gente aí um pouco dessas profecias. Se você lembrar também de outras que não está aí na lição de terça-feira, coloca pra gente também. Eu vou deixar, como é dividido em duas partes, eu vou fazer a primeira parte e o Tony vai fazer a segunda parte, o complemento aqui, tá bom? Mas, gente, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é o seguinte, a gente quando olha para a profecia hoje, tem uma corrente que é muito perigosa, eu quero alertar você que está em casa. Nós temos uma visão hoje que está se difundindo cada vez mais na sociedade, principalmente nos países mais desenvolvidos, que enxerga a Bíblia como um livro comum, como um livro assim, que tem o seu valor moral, tem a sua regra, assim, digamos, uma norma, né, para a gente conviver bem, para a gente praticar o amor e tal, mas não enxerga a Bíblia como um livro sobrenatural, né? Enxerga assim, sobre um aspecto muito secular. Agora, quando nós olhamos com atenção e com fé, certo? E fé aqui, eu quero fazer uma paráfrase aí, né? Um professor aí muito famoso no meio adventista. Fé não é fideísmo, não é você acreditar em qualquer bobagem que aparece por aí. A fé, ela precisa ser fundamentada. Mas quando a gente olha para a fé e a gente fundamenta essa fé naquilo que a Bíblia apresenta, né? A nossa mente se expande, o nosso conhecimento
se avoluma e a gente fica maravilhado, que foi o meu caso. Eu vou contar rapidinho aqui o meu testemunho, né? Sim. Uma das grandes evidências em favor da Bíblia são as profecias, né? E a gente encontra no Antigo Testamento inúmeras profecias que apontam para Cristo, que são não só um argumento a favor da divindade de Cristo, né? Porque Jesus é sim o Messias que foi profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Desde Gênesis até Zacarias e Malaquias, Jesus foi profetizado, o ministério de Cristo foi predito. E a lição aqui trouxe apenas 4 profecias aqui, né? Jeremias, Isaías, né? Salmos, Neemias aqui, então. Então a gente precisa entender que existem muitas outras profecias além dessas aqui. E essas profecias apontam para Cristo. É impressionante, não é coincidência que essas profecias aí simplesmente descrevam com centenas, ou às vezes até mais de 1000 anos de antecedência aquilo que aconteceria com Jesus, como de fato aconteceu. E os céticos, os críticos da Bíblia têm um problema tremendo para explicar isso aqui. Né? Tem que fazer uma violência ao texto, ou tem que relativizar o texto, né? Tem que deixar ele muito abrangente. Mas eu quero contar o meu testemunho aqui. Existe uma profecia de Jeremias que diz assim, né? Ouviu-se um clamor que era Raquel chorando por seus filhos e tal. E esse texto é vinculado pelo próprio evangelista Mateus como prefigurando o massacre dos inocentes que aconteceu, né, por mandato de Herodes, que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos, que foi uma barbaridade, né? Uma das grandes tragédias aí que a Bíblia apresenta, né? De homens cruéis aí, movidos por Satanás. E eu sempre fiquei pensando assim, por que Raquel? Né? Por que Raquel clamando por seus filhos e tal? E estudando a Bíblia, isso é uma coisa minha, né? Não estou dizendo que eu sou o inventor, né? O descobridor disso, mas eu cheguei à conclusão, estudando lá em Gênesis, eu vi que Raquel foi sepultada no local que mais tarde viria a se tornar Belém, Efrata, onde Jesus nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vi isso, eu disse assim, uau, cara, que coisa sensacional, porque ninguém me falou isso, eu descobri estudando a Bíblia. Né? E você também pode ter essa experiência, mas você tem que estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você não vai descobrir nada, né? Então, o meu apelo aqui na lição de terça-feira é a Bíblia é viva, a Bíblia é maravilhosa, e a Bíblia oferece mais esperança do que simplesmente um livro de contos bonitos. Mas você precisa ter fé na Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Estude, né? Se dedique, passe tempo, gaste sua energia, sua mente, dedique a melhor hora do seu dia, quando você acorda, quando você está com a mente fresca, para passar aí 15 minutos estudando a Bíblia e depois me conta. Coloca nos comentários qual tem sido a sua experiência de comunhão com o estudo aprofundado da Bíblia, o que Deus tem revelado para você. Maravilha. Tony, a gente falou aqui então que esse assunto, né, das profecias do Antigo Testamento, né, que apontavam para Jesus, ia ser dividido em 2 partes. Então, com você a lição de quarta-feira. Explica para a gente aqui, coloca mais aí algumas profecias que foram mencionadas e também fique à vontade para acrescentar alguma outra aí. Puxando o gancho, né, do que o Alex falou, nós vemos que as profecias elas estavam sendo mostradas sistematicamente. Eles estudavam e eles sabiam que aquilo ali iria acontecer. O problema é o que a gente está batendo nessa tecla, é que algumas vezes a gente vai se preocupar tanto com coisas mudanças, com teorias, com conceitos, com filosofias, e às vezes a gente se esquece do simples estudo da palavra de Deus. Né? E é interessante porque quando você pega as próximas profecias, né, tem a parte 1 e a parte 2, né, traz sobre Salmos, né, 118, 26, onde fala que o Messias seria recebido na casa do Senhor. Né? Zacarias 9, ele entraria montado no jumento, né? Tudo estava sendo dito. Salmo 41, verso 9, seria traído por um amigo próximo. Zacarias 12, 10, seria traspassado pelo seu próprio povo. Né? E a gente vê que não tem como estudar as profecias e se esquecer, né, disso. Só que eles estavam focados demais nas tradições, né? Focados demais naquilo que eles estavam vivenciando, como se fosse algo constante. Não queriam abrir o coração para conhecer as verdades. E aqui fica um chamado para a gente. Será que nós estamos focados demais em pequenas coisas que não fazem sentido? Coisas fúteis, filmes, jogos, séries, sendo que nós devemos focar
no princípio bíblico, que é estudar a palavra de Deus, conhecer mais, ter esse relacionamento. Então, quando nós vemos que a Bíblia toda está se relacionando a isso, para a nossa salvação, nós devemos ter em mente que nós precisamos focar na palavra de Deus. Eu vi aí tanto você quanto o Alex falando sobre, convocando as pessoas mesmo a voltar para a palavra de Deus. Será que é porque a gente está colocando o nosso coração no lugar errado? Será que a gente está deixando o nosso coração aqui na terra ao invés de colocar ele logo no céu? Será que é por isso, né? Às vezes é isso, né, Vanessa? E aí, bom, os dois falaram aí, trouxeram várias profecias, evidências claras, né, que mostravam que Jesus era o Messias. Mas por que aquelas pessoas, especialmente os líderes religiosos, continuavam rejeitando Jesus como Messias? Então, quando nós estamos falando de estudo da Bíblia ou falando das experiências de Jesus, nós estamos dizendo aqui que ele está apontando o tempo inteiro para o alto. E ele mesmo traz no verso que essas pessoas estão ligadas aqui embaixo. O que é aqui embaixo, gente? É essa terra, né? Então, Jesus veio apontar para uma eternidade, para a redenção, para coisas muito melhores para nós. Mas naquele tempo, aquelas pessoas que estavam ali presas, né, aos conhecimentos, às filosofias, aos preceitos humanos, às vantagens humanas. Naquela época já tinham tantas vantagens, benefícios e tudo, imagine hoje. E eles estavam todos ligados a esta terra, a essas coisas que tanto alimentam a cognição, quanto alimentam o físico, quanto alimentam as suas questões emocionais, se alimentam de muitas coisas dessa terra, mas nada dessas coisas podem suprir aquilo que vem do alto. Uma das coisas que eu gosto muito, e eu amei aqui o título da lição, essa visão de que vocês são daqui de baixo. A gente tem muito aquela visão assim de autoajuda, né? De se ajudar, e eu gosto de falar assim que a autoajuda não serve, porque você não tem força em si mesmo. E era o que eles aqui pensavam. Eles estavam embaixo porque eles pensavam que eles poderiam se ajudar com as filosofias, com os conhecimentos, com tudo que eles tinham, né? Mas, na verdade, não existe autoajuda, isso é uma mentira. É uma falácia desta terra que já acontecia lá. Existe a ajuda do alto, e isso sim existe. Certo? Então, a gente precisa estar buscando, e é o que Jesus está apontando. Você que está aí, pode estar acusando, mas como que pode? Eles viram os milagres, eles viram tudo e não acreditaram. Eles rejeitaram Jesus. Nós somos iguaizinhos, somos idênticos, sabe por quê? Porque a gente vê tudo isso e fica achando que por nós mesmos, pelos nossos conhecimentos, nossos preceitos, eu li tantos livros, eu fiz tantas coisas, eu estou na igreja, eu faço isso, eu estudo todos os dias, mas isso tudo só vai fazer efeito se nós estivermos ligados ao alto. E esse alto é a ligação eterna que a gente tem com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando vocês, aqui ó, lá em Marcos 7, verso 7, fala assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Nós estamos cercados de preceitos humanos. Muitas doutrinas estão aqui conosco e nós estamos fazendo uma mistura. Vocês sabem qual é a mistura, né? Misturando um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira, o nome disso é engano. E esse engano faz com que a gente fique aqui, ó, do lado de baixo, sempre embaixo. E Jesus está o tempo inteiro apontando para o alto. Então, apesar das lideranças ruins, apesar de todas as coisas ruins que a gente tem nessa terra, eu preciso me livrar disso e acreditar em Jesus, porque naquela época, alguns daqueles saduceus, fariseus, conseguiram se libertar daquela estrutura, vamos dizer assim, quando a gente está preso dentro de uma estrutura, um sistema, eles conseguiram se libertar disso e aceitar a palavra de Cristo. Então, nem todos negaram. E eu queria que eu e você fossem um dos que se libertasse para ver o alto e não ficar aqui embaixo. Eu convido você a ter os pés na terra, mas os olhos no céu. Legal, lembrei da música aqui. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, né? Nós iremos, né? Alex, você faz um fechamento para a gente aqui do estudo dessa lição e deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando. Claro. Querido, me chama a atenção aqui nesse estudo que a gente fez essa semana o seguinte. A Bíblia era muito clara. As mensagens aqui, né, pegando o que o Tony trouxe para nós aqui, sobre as inúmeras profecias que apontavam para Jesus, tudo aquilo que ia acontecer, as pessoas duvidaram, as pessoas não acreditaram, elas não estavam preparadas
para o nascimento do Salvador, por uma série de razões. Os próprios discípulos só entenderam o ministério de Cristo depois que Jesus morreu e ressuscitou. As pessoas mais próximas, né? E aí você pensa em Pedro, Tiago e João, né? Os discípulos mais chegados também não entenderam. Pedro, inclusive, negou a Cristo, né? E os líderes religiosos rejeitaram a Cristo. Muitas razões, entre elas, dentre as principais, esperavam um reino terrestre, um reino de poder secular. Não queriam deixar, né, a imortalidade para o futuro, queriam agora. Queriam o poder dessa terra, desse mundo. O coração deles estava nesse mundo. Não que a gente não possa ter coisas boas nesse mundo, não é isso. Mas o nosso coração não pode estar nesse mundo, como o próprio Cristo disse. E eles estavam com o coração no mundo. Eles esperavam um rei, né, vamos chamar assim, com pedigree, né, uma pessoa de estirpe. E aí vem um simples trabalhador humilde, né, carpinteiro, filho de carpinteiro, de uma cidade desconhecida, problemática, chamada Nazaré. E aí eu fico pensando o seguinte, será que nós hoje não estamos em risco de fazer a mesmíssima coisa com relação à segunda vinda de Cristo? Porque para cada profecia da primeira vinda de Cristo, existem 6 outras da segunda vinda de Cristo. E nós podemos estar fazendo a mesma coisa. Jesus disse, lá em Mateus 7, que estreita é a porta, e são poucos os que atinam passar por ela. E isso é muito solene, e eu quero que você que está em casa preste atenção nisso. Quando Jesus voltar, não vai ser a maioria que vai se salvar. Isso é terrível. E aqui Jesus está falando do que estão procurando o caminho, só que estão procurando um caminho largo. Então não está falando aqui dos ateus, dos agnósticos, dos pagãos, está falando dos cristãos. Infelizmente não é a maioria que vai se salvar. E não é porque Deus não queira salvar, é porque as pessoas estão repetindo os mesmos erros que cometeram lá no passado, 2000 anos atrás. Rejeitaram a Cristo e vão rejeitar a segunda vinda de Cristo, possivelmente pelos mesmos problemas. Então, olha que coisa solene, que coisa importante. Vamos manter o nosso coração aberto. Nós somos protestantes. Na última lição que eu participei aqui no Classe dos Professores, eu fiz um apelo. Vamos retornar para o solo da Escritura. Vamos retornar para a centralidade da Bíblia. Duvide de tudo que é humano, duvide de todo autor, de todo líder religioso, duvide de tudo que é humano, mas jamais duvide da Escritura Sagrada. Né? Porque Jesus disse, julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E é isso, a lição termina para mim com essa frase. São as Escrituras que testificam de Cristo no seu primeiro aparecimento e no seu segundo aparecimento também. Maravilha, que lição poderosa, hein? Então, olha só, fizemos aqui uma introdução, uma visão geral da lição e agora cabe a você, tá, reunir a sua família na sua casa todos os dias, não deixa passar nenhum dia, tá? Não deu de manhã por causa da logística ali, chegar no final do dia, reúna a sua família, senta ali em torno da mesa e estude a palavra de Deus, estude a lição dia após dia e vamos todos juntos crescer espiritualmente, colocar o nosso coração no lugar correto, onde ele deve estar, que é lá no céu, e vamos trabalhar juntos para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, que Ele logo, logo vai voltar. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, que essas verdades que foram ditas aqui possam aquecer o nosso coração, possa novamente reavivar o nosso ânimo, o nosso desejo de querer encontrar contigo. Tira do nosso campo de visão qualquer coisa que venha tirar o nosso foco, mas coloque, Senhor, como prioridade da nossa vida e nos ajude a colocarmos de fato como prioridade da nossa vida o desejo de morar no céu contigo. Obrigado por tudo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.